Graça e paz, a paz que excede toda e qualquer compreensão, a paz que nos dá o nosso Deus. Eu sou Rúbia, costumo dizer Rúbia Lopes, sou casada, tenho 3 filhas e uma netinha a caminho, né, para a honra e glória do Senhor. Né. Congrego na Igreja do Amor, do pastor Arthur Pereira e Thalita Pereira, né, uma igreja que é muito mais do que um título de amor, mas lá eu consigo sentir, né, a presença do Senhor, o amor de Deus, o direcionamento que Ele tem para cada um. E eu amo os meus pastores, né, e né, é minha casa, é minha casa. Sou arquiteta por formação, né, e fazendo psicologia para entender um pouco mais da alma humana, que é tão complexa, né? Mas hoje eu sou filha do rei. Eu sou serva desse Deus. E por ele eu vou trazer a palavra pela misericórdia dele. Eu vou compartilhar com vocês um pouco que ele derramou na minha vida. Né? E juntas, vamos aprender, vamos tirar do Espírito Santo o que ele tem para a gente nessa manhã. Eu quero compartilhar com vocês no livro de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz assim: Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhes a verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo, quem Jesus amava, o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia, e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a misericórdia do Senhor. Eu começo a rir, peraí, irmãos. Eu começo a rir porque eu me identifico muito com Pedro, né? Pedro sendo Pedro até depois da ressurreição de Jesus, né? Aqui a gente sabe que isso foi depois da ressurreição de Jesus, a morte, a negação de Pedro a ele por 3 vezes, como Jesus tinha previsto, tinha dito para Pedro. Mesmo assim, Pedro negou a ele 3 vezes. Pedro, né, tentou fugir. Pedro voltou a pescar, voltou para aquele lugar que Jesus tinha o tirado, né? E mesmo assim, né, Jesus vem, faz questão da presença de Pedro, diz que vai para Galiléia depois que ressuscitado, manda um recado dizendo que quer ver Pedro, né? Ele disse: chama os discípulos e a Pedro. E Pedro está lá, nessa ceia, quando Jesus questiona ele por 3 vezes, né? Pedro, tu me ama? E Jesus questiona Pedro, e aí a gente vai começar a divagar pela palavra, porque Pedro, como eu disse, né, aquele homem impulsivo, aquele homem, né, colérico, e aquele homem que, né, age pelo sangue quente que tem,
mas ao mesmo tempo Jesus conhecia a personalidade dele. Jesus precisava de um discípulo forte, de um discípulo ali, ó, que aguentasse o tranco, um discípulo que liderasse as ovelhas dele, né? Mas aí Jesus precisava moldar a Pedro, né? Como ele precisa moldar a mim e a tu, né? Diariamente, constantemente. E ele queria pelo amor. E por isso que ele pergunta a Pedro, né? Tu me amas? Não porque Jesus não sabia que ele amava ou deixava de amar, porque Jesus conhece o nosso coração, como Pedro, já sem paciência, diz ao próprio Jesus: Tu conhece tudo, Senhor, tu sabe de tudo, então tu sabe que eu te amo. Não é essa questão de saber. Ele quer que a gente não só diga, mas que a gente viva esse amor, né? Esse amor que ele derrama na minha vida, na tua vida, esse amor, né, que ele é, quer, né? E aí a gente volta aqui. E, como eu estava dizendo, ele chama Simão, filho de João. Ele dá a identidade de Pedro, né? Ele diz: Eu sei quem tu és. Né? Eu sei da tua história, eu sei como foi a tua infância, eu sei das tuas lutas, eu sei das tuas dores, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Glória a Deus por isso. Então, eu sei o teu passado, eu sei o teu futuro, eu sei o teu presente. E ele questiona a Pedro, né? Tu me amas? E Pedro responde, tu me amas? E Pedro responde. Até que Pedro, né? Como eu disse, colérico como ele é, sanguíneo, eu digo que Pedro, né, tem aquele sangue que o nordestino até se orgulha, mas que não é motivo de orgulho, né? Não é motivo de orgulho, porque a gente tem que ser calmo, pacífico, né? Como Jesus é. E ele disse, né? Tu sabe de tudo. E Jesus vai além. Então, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, porque tu já fosse jovem, né? E ele traz aqui uma coisa muito linda, né? Porque ele diz: cuida das minhas ovelhas. Esse é o modo da gente é, demonstrar o nosso amor ao nosso Deus. E aqui eu fiz alguns resumos, porque Jesus sabia que Pedro tinha negado ele, Jesus sabia que Pedro teria, caía 3 vezes, Jesus sabia que Pedro estava envergonhado, mas Jesus sabia que havia remorso no coração de Pedro. Jesus conhecia o coração de Pedro, por isso que ele, né, ele vem tratar sempre conosco quando a gente conhece a nossa pequenez, conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, conhece que não é sobre nós, é sobre a bondade e a misericórdia dele nas nossas vidas. E ele está ali para levantar Pedro e para dizer, né? Eu vou te entregar o meu bem mais precioso, aquele por qual eu morri, né? Uma morte tão violenta, uma morte tão vergonhosa, que são as minhas ovelhas, que sou eu, que és tu, né? Nós somos o motivo de Jesus ter vindo para a Terra, o nosso Deus ser feito de humano, ter sofrido tudo que ele sofreu, foi por amor a gente. E ele entregou esse bem valoroso para ele nas mãos de Pedro, né? E aí eu quero compartilhar com vocês o que está em Mateus 25:35 ao 40, que diz assim, deixa eu ver aqui, Mateus 25, do 35 ao 40, e diz assim: é, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram o de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. Aí Jesus respondeu: quando, é, cadê? Aí o rei respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Né? Então, quando a gente cuida das ovelhas dele, quando a gente cuida do nosso próximo, né, é para ele que a gente está fazendo, é por amor a ele que a gente está fazendo. Não, muitas vezes, não porque somos bonzinhos ou nada, é porque até essa bondade a gente vem dele, né? É ele que derrama nas nossas vidas, porque somos todos iguais, né?
Porque para Deus não existe é, um filho melhor do que o outro, né? Se para a gente que é mãe, a gente sabe que, não, que todos os filhos, né, têm as suas personalidades, têm as suas características, seu caráter, uns mais se aproximam da gente, e outros, né, não, mas que a gente ama, a gente deseja o melhor, a gente quer o melhor, e somos falhos, somos carne, somos pecadores. Imagine o nosso Deus. Então, para Deus não existe acepção de pessoas, não existe aquele que é melhor do que o outro, mas ele quer alcançar a todos, ele quer amar a todos, ele quer mostrar esse amor a todos, ele derrama de misericórdia a todos, e muitas vezes ele precisa, né? De mim, de você. E o eis-me aqui, né? Não só com a palavra, mas o eis-me aqui com atitudes é o que reflete o amor, reflete o Deus a qual servimos, né? Estamos amando o nosso próximo, estamos cuidando desse nosso próximo, estamos glorificando a Deus, né? Com o próximo, porque para Deus não existe um melhor do que o outro. Está em Romanos 3:23, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores. Não existe, irmã, tu não conhece o meu vizinho. Tu não sabe da misericórdia, só a misericórdia de Deus para suportar. É pela misericórdia de Deus mesmo, é pelo amor de Deus mesmo que a gente suporta, que a gente se coloca no lugar desse irmão, né? A gente se coloca, derrama de amor e de misericórdia, como Deus, né, faz nas nossas vidas. E Ele pede, né? Ama o teu próximo, cuida do teu próximo, te coloca no lugar do teu próximo, né? Muitas vezes a gente se acha superior, a gente se acha, né, até com soberba, né? Porque precisa se converter, precisa ser transformado. E eu e você, há quanto tempo estamos servindo ao Senhor? Há quanto tempo conhecemos a esse Deus? Há quanto tempo estamos na igreja? Há quanto tempo estamos aqui nessa congregação? Ouvindo a palavra do Senhor de manhã, tarde e de noite, né, buscando ao Senhor. Se nós que temos esse conhecimento somos fracos, somos falhos, somos pecadores, imagine aqueles que ainda não conhecem do amor e da misericórdia de Deus. Então vamos amar o próximo, vamos parar de julgar a ele, vamos parar de condenar a ele e vamos, né, derramar da graça e da misericórdia, vamos desenvolver os frutos do Espírito Santo, os frutos que vêm do Senhor, que está em Gálatas 5:22, que é o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, né? Que esse é tão importante, o domínio próprio, porque, como eu estava dizendo, nós que somos, né, que somos crentes, pequenos cristos, muitas vezes nos vemos rancorosos, nos vemos mesquinhos, nos vemos deixa eu viver, competindo, nos vemos, né, colocando para trás, nos vemos nos, né, nos colocando para trás, nos diminuindo, né, que nós somos filhos, somos templo e morada do Espírito Santo, somos filhos amados, somos princesas do Senhor, somos filhas de Deus. Nós, muitas vezes, nos diminuímos, não somos capazes, não, Senhor, não sou capaz. Não, Senhor, escolhe outro. Não, Senhor, chama outro. Não, Senhor, levanta outro. Não, Senhor, eu não sei falar. Não, Senhor, né? Líbia é que tem mais intimidade contigo. Não, irmã Isabel é que tem a melhor oração. Nós nos diminuímos. Imagine o quanto que a gente faz com o próximo. Então ele pede, demonstra o meu amor, demonstra o teu amor por mim, ao teu irmão, né? Ao teu próximo, a tu mesmo. E ele diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, a gente também precisa amar a gente precisa perdoar a gente precisa entender um pouco da gente, ter um pouco de misericórdia da nossa história, das nossas lutas, né? E não é saber sempre. Eu gosto de dizer, eu gosto de frisar, eu gosto, porque é sobre isso, não é sobre eu, é sobre
Ele, é sobre o que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Não é quem eu sou, mas quem Ele é em mim, quem Ele é em você, né? E pela misericórdia dele, pelo amor. E aí a gente transbordar esse amor para o próximo. A gente olhar o próximo com os dons do Espírito, que é a bondade, a paciência, a alegria, né? A amabilidade, né? Perdoando quantas vezes for necessário e, né, desenvolver esse perdão, porque quando a gente passa a olhar o irmão com mais amor, olhar o irmão como a gente gostaria de ser olhado, né? Olhar o irmão com, com misericórdia, a gente consegue perdoar, porque ele diz, né? Quem, quem recebeu da graça transborda a graça, né? Quem foi muito perdoado, né? Muito ama. Então, se a gente diz que muito ama esse Deus, né? Cadê o muito perdão? Ah, irmã, tu não sabe quanto que eu já perdoei o meu marido, quanto eu já perdoei a minha mãe, a minha sogra, a minha filha, quanto eu já perdoei, e quanto Deus já te perdoou, né? O quanto Deus continua a te perdoar, o quanto Deus ainda irá te perdoar, porque Deus já nos perdoou e a gente já foi transformado e está vivendo a misericórdia e a graça do Senhor e já foi arrebatado, porque aqui na terra não tem ninguém santo, então já foi arrebatado, né? Se a gente está aqui é porque a gente ainda está sendo transformado, a gente ainda está sendo trabalhado e a gente está sendo perdoado constantemente, mas a gente só quer perdoar uma vez, a gente só quer perdoar, né? 7 vezes, como eu acho que foi até o próprio Pedro que perguntou, é para perdoar 7 vezes, né? Já achando que era um número, né? E aí Jesus diz, não, não 7 vezes, 70 vezes 7. E não é sobre contar, é sobre amar, é sobre perdoar, porque é isso que Jesus quer nos ensinar, né? Ele continua a me perdoar, ele continua a te perdoar. E por que a gente tem tanta dificuldade de olhar para o irmão e amar aquele irmão, né? A suprir as necessidades daquele irmão. Muitas vezes é a necessidade de um abraço, muitas vezes é a necessidade de um cafezinho, uma vez é a necessidade de um sorriso, umas vezes é a necessidade de dizer, tu consegue, umas vezes é a necessidade de dizer, irmã, não é por aí não, né? Percebe que isso também é amar. Corrigir também é amar, porque Jesus nos corrige, mas não nos corrige com soberba, nele não nos corrige. A gente pode ler a palavra, os 4 evangelhos, que a gente não vai ver Jesus soberbo com aqueles que estão arrependidos, com aqueles que encontraram com ele de fato, de verdade, mas ele nos corrige sempre em amor, e é esse amor que a gente precisa aprender a corrigir nossos filhos, né? Esse amor que a gente precisa aprender a corrigir os nossos maridos, né? Aprender a corrigir os nossos irmãos, porque muitas vezes a gente se acha superior. E nós, volto a dizer, somos pecadores, somos dignos, né, da misericórdia de Deus constantemente. Somos dignos e somos indignos do amor de Cristo. E é pela misericórdia, pela graça, pela bondade dele que ele derrama constantemente em nossas vidas. E a gente quer segurar esse amor só para a gente, quer segurar essa bondade só para a gente, e não quer derramar na vida dos outros. E somos pequenos Cristo. Então, vamos amar, vamos tentar compreender, tentar compreender a história, né? Muitas vezes a gente encontra uma pessoa e diz, ah, aquela pessoa é processada, né? Minha pastora costuma dizer, ah, aquela pessoa está no processo, tá? É processada. Sim, e eu, né? Não estou no processo, não sou processada, não preciso que meu irmão me perdoe, que meu irmão derrame da sua misericórdia sobre a minha vida. Eu preciso. Eu preciso que minhas filhas me perdoem, que meu marido me perdoe, que minha irmã me perdoe, que minha mãe me perdoe, que vocês me perdoem. Eu preciso, eu preciso, porque cada um de nós temos os nossos traumas, temos as nossas dores, temos nossos altos e baixos, temos nossos dias mais difíceis, e muitas vezes encontramos o outro e não sabemos.
do que ele está passando, das suas dores, né? Mas a gente quer que ele esteja com um sorriso nos lábios, a gente quer que ele esteja derramando da graça, da misericórdia de Deus, mas muitas vezes a gente não quer derramar, muitas vezes a gente se magoa, né? A gente abandona até a igreja, né? Porque que a gente congrega, porque aquele irmão, aquele pastor, aquele líder não fez isso, não fez aquilo, né? E aí eu pergunto, e você? E você? Está julgando o outro? Você acha que isso é o nosso papel? E você está se achando superior ao outro quando acha que o outro não é digno de perdão, não é digno do teu amor, não é digno da tua paciência, não é digno, né, da tua amabilidade, né, da tua fidelidade, da tua presença, né? Então, que o amor de Deus transborde nas nossas vidas, porque o amor dele é que nos enche e que nos faz transbordar, e que a gente possa lembrar, né, da sua graça, da sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a tua vida, da sua bondade, né? E parar de implicar, porque Pedro, sendo Pedro, a gente como leu, né, que ele ainda pergunta para João, e João sendo João, diz o filho amado, né, que a gente possa ser como João, se sentir a filha amada, a princesa do Senhor, aquele que ele cuida, aquele que ele trata, né, aquele que ele ensina, aquele que ele ama, né? Que a gente possa ser João, né? E viver muitos anos como João viveu, porque foi o discípulo que mais viveu para pregar esse amor, para falar desse amor e para viver esse amor. E hoje, né, eu te convido, irmão, eu te convido a você, né, que está nas lutas, que está nas dores, que está precisando perdoar e precisando ser perdoada, né? Eu te convido à presença do trono real, à presença do nosso Deus. Você que está afastado, você que está distante, você que muitas vezes está até dentro da igreja, está aqui dentro da congregação, né? Busca o Senhor, busca ouvir palavras do Senhor, mas que o coração está cheio, e não é da presença dele, cheio de mágoas, cheio de dores, cheio de rancor, cheio de falta de perdão. Eu te convido, né, nesse dia, a pedir a misericórdia de Deus, a pedir, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso que tu me ensine um pouco mais. Eu preciso aprender de ti. Sonda, e tu que sonda e conhece o meu coração, né? E sabe que nele não há nada de bom, porque assim disse Davi, né? Vem e me ajuda, me ajuda. Eu quero a tua presença, eu quero te servir verdadeiramente. Eu quero dizer: eis-me aqui, não só com palavras bonitas, mas com atitudes bonitas, com um gesto bonito. Eu quero transbordar o teu amor. Aceita a Jesus. Faz uma oração agora de entrega ao meu Deus, ao teu Deus, ao meu Pai, ao teu Pai, ao nosso Paizinho. Senhor, me perdoa pelos meus muitos erros. Senhor, me perdoa pelas minhas falhas. Senhor, me perdoa quantas vezes eu te neguei, que não só foram 3, mas com certeza milhares, centenas, milhares de vezes, Pai, quando o meu eu, né, prevaleceu, como o meu achismo prevaleceu, né, quando os meus ouvidos estavam tampados e são tampados pela minha voz, né? Ó, Senhor, me perdoa, Jesus. Eu quero estar na tua presença, eu quero estar nos teus pés, eu quero viver a glória, a tua glória, que é a tua presença na minha vida. Eu preciso de ti, Paizinho. Eu preciso de ti, Paizinho. Derrama do teu amor na minha vida. Eu aceito a ti, Pai, todos os dias. E hoje eu quero declarar: eu te aceito, Paizinho, como Senhor e Salvador da minha vida. E que eu possa viver os teus propósitos. E que eu possa viver, né, o propósito que tu escreveu para mim. Que eu possa ser usada por ti. Que eu possa levar do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão,
do jeito que tu derrama na minha vida, que eu possa derramar na vida dos demais. E, irmãos, com certeza, em nome de Jesus, e amém. Porque amém, amém, amém. Com certeza. Deus é Deus de misericórdia, né? E de graça, porque Ele continua a nos perdoar por amor à minha vida e pela tua vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Fiquem na paz.